Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de IP do dia 2 de maio de 2018. Inicialmente, então, minha saudação aos colegas vereadores, colega vereadora. De uma forma muito especial, cumprimento a todos que se fazem presente aqui nesta noite. Obrigado pela presença. Conforme inscrição, convidamos a senhora Cristiane dos Anjos Parisotto, coordenadora do Fórum Municipal de Educação, para uso da tribuna livre, tendo como assunto a audiência pública de avaliação do Plano de Desenvolvimento de Educação 2015-2025, que será realizado no dia 19 de maio de 2018. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente, em nome dela, todos os demais vereadores. Então, como já foi falado, né, no próprio ofício, eu venho hoje para poder oficializar o convite para a nossa audiência pública de avaliação do Plano Municipal de Educação. Esse plano ele foi elaborado pelo Fórum, com a participação da comunidade, né, através das suas representações. Ele passou por algumas conferências, tivemos uma pré-conferência e uma conferência, e depois veio para a Câmara para ser aprovado, isso lá em 2015. O Plano Municipal ele é baseado no Plano Nacional e ele tem abrangência de 10 anos. Então, o nosso plano vai até 2025 e nós não podemos deixar até o ano 2025 para analisá-lo, né? Nós precisamos ir fazendo isso ao longo desses 10 anos. Então, nesse momento, eu venho para oficializar o convite, para que toda a comunidade de IP fique sabendo que no dia 19 de maio nós estaremos em audiência pública. Começará às 8 horas da manhã, na sala de conferência do CRAS, onde nós apresentaremos as estratégias que tiveram alguma sugestão de mudança. Nesse período, né, desde o dia 23 de abril até o dia 15 de maio, tem alguns links no site da Prefeitura, e estarão também no site da Câmara de Vereadores e nas redes sociais, alguns links onde vocês conseguem acessar o documento. Então, conseguem ver a meta 1, fala sobre educação infantil, tem 19 estratégias, podem fazer a leitura do documento e sugerir algumas mudanças, algumas adequações para que o texto fique melhor, para que a gente possa efetivar o seu cumprimento. Então, a gente espera, né, que nesse prazo a população participe, dê as suas sugestões, os educadores estão fazendo isso também, o Fórum Municipal já fez o monitoramento desse documento no ano de 2016 e 2017, e aí no dia 19, pela manhã, nós estaremos apresentando todas as possibilidades de mudança no texto original que foi aprovado em 2015. Então é um momento bastante importante, porque é onde a gente vai ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser adequado para que o plano realmente seja efetivo. Nós estamos falando de todas as escolas do território do município de IP, não são apenas as escolas municipais. Então, as 7 escolas que temos do território de IP, Secreto São Paulino, estão contempladas nesse plano municipal. Inclusive, além disso, né, tem metas de valorização dos professores, tem metas que falam sobre a elevação da escolaridade da população de 18 a 29 anos, sobre a educação do campo, dentro da educação de jovens e adultos, e tem 20 metas que tratam o tema educação, seja da educação infantil até o nível superior. Né? Então é importante que a Câmara esteja junto com o Fórum, porque esse documento vai vir para cá, ele precisa ser novamente aprovado por vocês, então por isso esse momento, né, de registrar a importância que ele tem e de como ele democraticamente está sendo avaliado agora que se completa 3 anos de vigência. Era isso, eu não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Eu vou abrir o espaço para os vereadores que queiram se manifestar. Alguém gostaria de se manifestar? Acho que explicando um pouco desse silêncio, né? Acho que tem a ver com a conversa que a gente fez anteriormente, onde a gente, em meia hora ou mais até de conversa, né? A gente conseguiu tirar bastante dúvidas e foi muito bacana para lhe agradecer pela vinda aqui, né? Principalmente esse momento anterior à tribuna, onde a gente pôde conversar e tirar várias dúvidas, né? Acho que foi muito, muito válido e importante, e convidá-lo também, né? Sempre que precisar e puder, vir até a casa e nos colocar novamente, né? Como já cada um lá dentro se manifestou, nos colocar à disposição, né? Para
para poder ajudar no que for preciso, levando em consideração que educação é um ponto, acredito que é fundamental e essencial na vida de qualquer ser humano. E então acho que era isso, no que a Câmara puder ajudar, conte com o nosso apoio. Mais uma vez, alguém gostaria de se manifestar? Prof. Rosane? Boa noite, então, à nossa presidenta, nosso vice, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossas assessoras, a legislativa e a de imprensa, e a todos que se fazem presente hoje, sejam todos bem-vindos, e a também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Assim, eu participei em algumas etapas, dentro da medida do possível, principalmente como professor, né, na área de educação, eu tenho acompanhado, então, a dedicação da Prof. Cristiana em função, né, da elaboração e da aplicação desse plano municipal e da importância que ele tem, né, para a evolução da nossa educação hoje, aqui no nosso município. Então, eu só quero agradecer, Prof. Cristiana, eu sei que é um trabalho árduo, mesmo estando cheia de afazeres e ocupações já, né, se dedicando agora ao mestrado, que seria uma qualificação a mais, né, aliás, uma das metas que tem ali seria a questão da valorização, né, do profissional da educação, que hoje, até a pós-graduação, a gente até tem uma certa facilidade de conseguir, mas quando a gente pretende conseguir uma avaliação a mais, como é que eu vou dizer, uma qualificação profissional a mais, se torna difícil, né, para a gente que trabalha na educação, porque a gente não tem como sair muito seguidamente para ir até essas aulas, né, desses cursos, mas a prof está fazendo um sacrifício aí, está conseguindo, né, parabéns, e parabéns a todos que têm participado também, né, fazendo com que esse plano ele saia do papel e seja realizado da melhor maneira possível. Eu, como membro representante aqui da Câmara também, da parte da educação, né, da Comissão de Educação, eu acredito que temos dois colegas ali, o Valdir e o Pepe também, que fazem parte, e a gente vai ver quem tem mais disponibilidade de participar mais diretamente aí na elaboração do fórum, e pode contar com certeza com a minha presença, então, dia 19, como membro e como professor também. Muito obrigada. Eu até não comentei antes, né, mas o fórum ele é de caráter permanente, foi instituído em 2013 e ele tem representação dos professores das escolas rurais, das escolas urbanas, da educação infantil, do ensino médio, do ensino fundamental. Temos representação, então, da Câmara, secretarias municipais, do Conselho Tutelar, de pais, de estudantes. Então, é um coletivo de 22 pessoas que sentam para analisar esse documento, né, e fazer esse monitoramento. Então, nós organizamos primeiro as 242 estratégias em ordem cronológica, organizamos quais seriam prioridades, quais poderiam ser alcançadas com um pouco mais de tempo, e é esse documento que a gente quer que a comunidade se aproprie, que fique sabendo que ele está, né, então, organizado para que a gente possa realmente enxergar essa educação para o município viver até o ano de 2025, que é quando ele tem a sua vigência. Vereador Valdir? Inicialmente, cumprimentar a nossa presidente, vereadora Gislaine Zilotto, vereador Cassiano, vice-presidente, vereador Luiz Carlos, secretário, doutor Marcos Alexandre, cumprimentar a Helenise, cumprimentar a Silvana, os colegas vereadores, colega vereadora, toda a comunidade distinta que nos dá prazer de estar conosco nesta noite, professora Cristiane. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e, como coordenação do Fórum Municipal de Educação, eu quero, em primeiro lugar, justificar minha ausência. Eu acho que a proposta, antes da sessão de conversar conosco, né, foi muito válida, e hoje foi um dia bastante corrido, né. Participei de 3 reuniões, 2 fora da cidade, né, uma em Vacaria, uma em Antônio Prado, e ficou difícil para mim poder estar aqui no momento que antecedia a sessão. Mas dizer que eu tenho acompanhado, procurado acompanhar em partes, obviamente, toda essa questão, e tive a oportunidade de participar de vários outros planos em outras áreas que a municipalidade, de um modo geral, por força da lei, né, teve que fazer. Na educação, diga-se de passagem, é um dos planos mais funcional que temos em ter. Isso eu gostaria que estendesse o cumprimento a todos os membros, né?
E aqui eu cumprimento especialmente você, professora, me permita falar assim, pela participação efetiva em Vacaria, né, onde tiveste a oportunidade de, frente a um grupo maior, a nível regional, representar o nosso município. Vi que a professora, minha colega Rosane, também estava lá, secretária Estela e demais membros da Secretaria de Educação. Eu acho que o município de IP está muito bem representado. E estamos falando aqui de uma área que, sem sombra de dúvida, independente de bandeiras, ela é o viés, né, para que nós possamos melhorar a cada dia, seja na forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, que procuramos entender as coisas e informar a sociedade. Então nós precisamos ter boa formação. Ela parte de casa, mas a escola é fundamental. E para até chegar na escola tem toda essa parte burocrática, que são os planos que precisam, além de ser elaborados, eles precisam ser seguidos e atingir as metas a curto, médio e longo prazo. Parabéns pelo trabalho e farei de tudo para estar presente, com certeza, também lá. Muito obrigado. Então, eu agradeço as manifestações e só complementando, né, eu também entendo que a educação é um direito para que a população consiga outros direitos. Porque alguém que é bem instruído, ele vai à procura dos direitos, ele luta para que eles sejam efetivados. E a gente precisa, sim, de uma população cada vez mais crítica, cada vez com uma visão muito maior, né? Então, a educação realmente faz toda a diferença. Em qualquer lugar do mundo onde houve uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, passou pelo viés da educação, sem sombra de dúvida. Por isso também o nosso trabalho, eu agradeço. Eu acho que o vereador Ivar tinha levantado o dedinho também. Tá. Também quero cumprimentar a nossa presidente, a Gislaine, nosso vice, nosso secretário Luiz Carlos, vereador, a nossa secretária Helenise, o nosso assessor jurídico Marcos, cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Rosane. Quero cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente hoje aqui na nossa Câmara de Vereadores, e especialmente cumprimentar a prof, permita chamar assim, a prof Cristiane, falando sobre educação. A gente sabe que tudo começa pela educação. Aonde tem educação, foi falado na última sessão aqui na Câmara, onde estava o nosso sargento aqui, nosso tenente, que onde tem educação, com certeza até menos policiais precisam, menos presídios precisam. Então é para ver a importância dessa educação. Eu faço parte dessa comissão, por isso também quis me manifestar, porque a gente está à disposição a qualquer momento que a gente for convocado para fazer parte dessa comissão e desse Conselho de Educação. Então, eu vou relatar bem rapidinho, porque é bem oportuno. Eu fui visitar um lugar bem longe esse final de semana. E eu notei, nessa cidade, nessa capital, não tem um quebra-mola, não tem um policial na rua, e não se vê lixo na rua. Nada. E eu perguntei para várias pessoas como isso era possível. O trânsito você podia atravessar, ninguém te incomodava, era tudo com muito respeito. E todas me disseram a mesma resposta. Aqui o povo é educado. Um povo bem pobre, bem humilde, mas um povo educado. Você podia ficar à vontade na rua que não acontecia nada. Então é para ver a importância da educação. Diziam assim, cada um aqui faz a parte dele. E não é só na escola, a educação ela vai bem no trânsito, né? Ela vai bem no trabalho, ela vai bem nas igrejas. Eu acho que é o princípio de tudo, é a educação. Inclusive a gente sabe que vários presidentes do nosso país, várias autoridades, trabalham muito com educação, só nem sempre conseguem adiante, porque eu vejo e sou sincero, que no nosso país, não é de hoje, não é de agora, mas as autoridades conseguem segurar o povo um pouco afastado da educação, eles conseguem dominar mais fácil. Então, por isso, parabéns, Cristiane, parabéns por esse trabalho. E a gente sabe que numa outra avaliação que foi feita um tempo atrás, o município de Pei estava bem colocado nessa área de educação. Obrigado. Agora sim, mais algum vereador? Então, prof, não havendo mais manifestações, se você quiser deixar algum
alguma consideração final, pode ficar à vontade. Eu acabei fazendo as considerações finais antes do fim, né? Mas só reiterando, então, a importância desse momento para a história do município, né? E para nós, estamos com esse sonho. É claro que estar escrito não significa exatamente que será cumprido de forma imediata e de forma integral, mas não estar escrito é muito pior, do que conversávamos antes, né? Precisa estar previsto para que a gente possa buscar. Então, é nesse sentido que nós, educadores, ainda acreditamos, né? Somos sonhadores antes de qualquer coisa, e é por isso que vale a pena. Porque a gente vê que se a gente não apostar nessas gerações que estão lá na sala de aula, que nos chamam tão carinhosamente, né, se nós não apostarmos neles, a gente realmente está perdido, tem outra possibilidade. Então, eu agradeço pelo espaço e espero, né, mas espero que todos possam se fazer presente todo dia 19 e em outro momento. Obrigada. Agradecemos a presença da coordenadora do Fórum Municipal de Educação, senhora Cristiane dos Anjos Parisotto, e também, prof, fique à vontade para assistir os demais trabalhos e, caso também tenha algum outro compromisso, sinta-se à vontade. No expediente, apreciação e votação da ata número 011 de 2018, sendo referente à última sessão ordinária realizada no dia 17 de abril de 2018. Alguma colocação em relação à ata? A ata número 011 de 2018 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A ata número 011 foi aprovada por unanimidade. Convido o secretário da mesa diretora, vereador Luiz Carlos, para que registre as correspondências recebidas. Obrigado, senhorita presidente, saudando a senhora. Saúdo o vice-presidente, vereador Cassiano. Saúdo aqui o assessor jurídico, senhor Marcos, a secretária desta casa, a Helenise. Saúdo também a assessora de imprensa, Silvana. Saudar cada uma e cada um de vocês, sejam bem-vindos aqui nessa casa. Saudar todos os vereadores de todas as bancadas. Nós temos então aqui convite. O Grupo Solaris convida para um típico filó italiano, alusivo aos 30 anos da emissora de Antônio Prado. Data 11 de maio de 2018, local Comunidade da Salete Antônio Prado. Horário 20 horas. Ingressos R$10, 50% da arrecadação será destinada à paz. Neste momento, convido o vereador Cassiano de Zorzi Caum, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que faça uso da palavra. Primeiramente, boa noite à presidente, vereadora Gislaine. Queria saudar a mesa diretora que me acompanha neste momento, assessor jurídico Dr. Marcos, Helenise, secretária, Silvana, a assessora de imprensa, colegas vereadores e todo o pessoal que está aqui nessa noite, em especial a professora Cristiane, que está aqui dando as explicações para esse fórum que é de fundamental importância para o nosso município. Queria também saudar, de um modo especial, meu amigo Américo, que aqui está representando o pessoal do Guamirim, né? Nossa Senhora das Mercês, uma capela aqui do município que veio buscar algumas explicações que logo mais a gente vai poder conversar sobre esse assunto. Nesse momento, falo então como presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que a partir de agora torna-se pública, né? Os autos estão disponíveis a todos os vereadores. Até então ela era sigilosa, mas passou a se tornar pública a partir desse momento. Então, na sexta-feira, dia 27, foi entregue o relatório de conclusão dos trabalhos. Eu gostaria, nesse momento, de ler o artigo que posiciona a CPI nesse momento, atualiza os trabalhos da CPI nesse momento, para não haver problemas com a fundamentação do nosso regimento interno. Trata-se do artigo 124, que diz o seguinte: o relatório final aprovado e assinado nos termos dessa subseção será protocolizado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, devendo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito comunicar em plenário a conclusão dos trabalhos
da comissão. Então, neste momento, está comunicada a conclusão dos trabalhos da CPI, né, que ela indica, então, o indiciamento do prefeito municipal, o senhor Valério Ernesto Marcon, a servidora municipal Ângela Brolo Zanotto, servidor Célio Lisboa Duarte e a servidora Andressa Zilhoto Gomes. Serão indiciados com acompanhamento do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Polícia Civil e Tribunal de Contas do Estado. Da minha parte era isso, torno então pública a CPI do recadastramento biométrico. Muito obrigado. Obrigada, presidente Cassiano. Passamos então para o pronunciamento dos senhores vereadores conforme a ordem de sorteio. Vereador Valdir, o senhor fala, vereador? Vereador Ivar, que número é? Ivar 7, fala. Vereador Alessir, o senhor fala? Vereador Walter. Walter 4, Vereador Paulo. 3. Fala. Sim. Vereadora Rosane. 6. Sim, fala. Vereador Cassiano. O senhor... Cassiano 8, fala. Rosane é o 6. Eu sou o número 5. Falo. E o senhor? E o Bilu, então, número 9, também fala. Valdir, o senhor tem 10 minutos à sua disposição. Ei. Som. Alô, ei, som. Tá gravando? Tá tranquilo. E aqui é da voz, tira. Senhoras e senhores, já cumprimentados anteriormente, prazer falar com todos. Antes de entrar aqui e detalhar a minha explanação, quero convidar a todos os produtores e transmito o convite para uma importante reunião que vamos ter amanhã em Flores da Cunha, a partir das 17 horas, para vermos o destino da cultura do alho no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou discorrer como membro da CPI algumas ponderações. Eu queria sair o número 1, porque eu gosto de falar antes. Às vezes a pessoa posso esperar o número maior para falar depois e dizer o que quer. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Essa é o que a minha avó dizia desde quando eu era criança. Quanto à CPI no município de Ipê, instalada pela Câmara de Vereadores. Eu sei que tem um colega que vai falar depois, hoje foi publicado no Diário Oficial um processo semelhante à CPI, onde o juiz da comarca de Antônio Prado julgou improcedente o processo movido pela coligação contrária ao atual governo. Então saiu no dia 26, publicado hoje, está aqui claro e notório para todos que não houve sequer uma irregularidade que pudesse acusar a coligação vencedora. Então tudo que for dito aqui deve ser respeitado, porque foi apurado, mas o papel ele recebe o que quiser. Se quiser escrever, escrever. E infelizmente, com todo o respeito aos meus colegas vereadores, entre gafes jurídicas que teve durante a nossa CPI
e não ficou praticamente nada, a não ser o que quiseram escrever, ficou comprovado. Isso, ao meu ver, para que fique registrado, ou não gostam, ou são inimigos da transparência. Isso é o que eu tenho para dizer em relação à CPI. Vou frisar o que eu disse. Indiciamento de servidores. Fizeram o papel do juiz. A CPI poderia até ter indiciado o prefeito, e eu desafio aqui que alguém abra um processo de cassação contra o nosso prefeito. Desafio, claramente, desafio, porque é um desrespeito à comunidade que elegeu com clareza, com obediência, pegou seu título e, na maioria absoluta, deu ao prefeito Valério e ao vice doutor Jorge Portaluppi uma acachapante vitória, ou seja, o resultado irreversível que se briga desde outubro, agora em outubro já vai fazer 2 anos, não aceitando o resultado da urna. Vou ler para a comunidade partes, então, do meu voto. Eu não acompanhei o voto do relator, fique bem claro, ele precisa ser lido aqui pelo nosso relator. Respeito os colegas que escreveram, mas está munido de um monte de inverdades, inclusive citando pessoas por algo que testemunhas falaram, mas que a mesma testemunha omitiu, que tinha até candidato que era parente na eleição passada. Ou seja, hoje já vieram me procurar 3 pessoas que vão entrar com processo contra a CPI do município. Eu estou fora, não assinei o relatório dos demais membros. Eu tenho meu voto em separado, não vai dar para ler tudo, mas vou fazer uma parte aqui. Algumas considerações no meu voto deste vereador na CPI. Desde a sua instauração, o que se tornou evidente é que a CPI se trata apenas de um procedimento político partidário sem qualquer interesse público, uma vez que é público e notório que os partidos de oposição ao governo municipal ainda não absorveram a acachapante derrota nas urnas e vêm sistematicamente prejudicando toda a população de pé, inclusive os senhores que estão aqui presentes, com a sua postura revanchista e com motivações pessoais e políticas, esquecendo que fim do processo eleitoral em que a população escolhe soberanamente os seus representantes, independente de partido, de situação ou oposição, deve a comunidade se unir em prol dos interesses maiores do município. Este fato é claro, uma vez que não havia necessidade de instauração de uma CPI, pois esta questão já foi judicializada na Justiça Eleitoral através de ação de investigação eleitoral, onde todos os fatos alegados pelos partidos de oposição estão sendo apurados dentro da esfera de competência. Diga-se também, isso era público para todos nós, porque o processo de recadastramento biométrico transcorreu sem nenhuma anormalidade e era um procedimento público sujeito à fiscalização dos partidos políticos e ninguém entrou com reclamação no período eleitoral. Além disso, a condução dos trabalhos da CPI pecou pela imparcialidade dos atos, uma vez que ficou comprovado que o presidente dos trabalhos agia de forma irregular, investigando testemunhas e entregando pessoalmente intimações e cerceando as atividades deste membro da CPI, sonegando perguntas e sempre conduzindo os trabalhos no sentido de tentar denegrir a imagem do chefe do Executivo Municipal, que por vezes é tratado pelo presidente como que tendo rivalidade pessoal e não apenas um adversário político. Também deprimente o fato do presidente da CPI que se demonstrou falho com pouco conhecimento da matéria, uma vez que chegou ao ponto de convocar o prefeito municipal para depor, num verdadeiro atentado à Constituição Federal e ao princípio da harmonia e separação dos poderes, numa tentativa árdua de expor a figura do chefe do Executivo a uma situação vexatória diante dos vereadores de oposição, que são a maioria. Mais alguns pontos. O relatório é amplo, só vou frisar alguns pontos por causa do tempo. Todos os depoimentos foram uníssonos em afirmar os procedimentos administrativos que eram seguidos em rígido cumprimento da legislação eleitoral e que os casos de transferências, quando ocorria alguma dúvida, eram inclusive submetidos ao juiz
eleitoral para confirmação. Nos autos do processo da CPI não há qualquer tipo de prova, ou até mesmo indício, de que tenha ocorrido alguma irregularidade no processo de excedência de servidores e no atendimento dos eleitores no recadastramento biométrico, pois todos os requisitos legais eram exigidos pelos atendentes que foram supervisionados pelos servidores da Justiça Eleitoral e também pelo juiz eleitoral. As provas colhidas e juntadas ao processo se basearam mais especificamente na prova testemunhal, uma vez que não há nenhuma prova material de que tenha ocorrido algum ilícito eleitoral no processo de atendimento ou de transferência de eleitores de IP. O que ficou latente é que não aos fatos narrados no requerimento inicial da CPI não foram comprovados e não ocorreu qualquer tipo de irregularidade no processo de recadastramento biométrico de IP. Até por tratar-se de matéria de cunha eleitoral e que já está sendo apurada em ação própria pela Justiça Eleitoral e diante da inexistência de qualquer tipo de irregularidade, não há qualquer tipo de recomendação a ser feita. E por isso este vereador recomendou o arquivamento da CPI. Mas já era sabido que, como foi provocado para a sociedade que haveria um monte de irregularidades, saiu um relatório, então, aqui, falho, para mim nulo, porque eu perguntaria, aqui diz assim, possibilitando que transferências fraudulentas, no relatório do relator, pudessem ocorrer sem que a fiscalização da Justiça Eleitoral percebesse. Cadê a prova? Cadê a prova? Outras considerações. Agiram, no mínimo, de modo culposo. Onde está a prova? Se ficou comprovado fraude, me apresentem, por favor, a prova. Não tem uma prova. Aqui falou que a CPI investigou algumas transferências. Mas então, foi tipo assim um agente do FBI? Membros da CPI investigaram, eu sou membro titular, fui membro titular da CPI, eu não fui convidado para investigar. Como é que chegaram ao endereço de eleitores que transferiram, se o próprio juiz deu a cidade e os nomes de quem fez transferência? Eu sempre disse, eu mais do que ninguém quero a verdade. De mentira, a comunidade de fé está cheia. De falsidade, falando muitas vezes com mansidão, mas provas falsas já estamos cheios. Então ficou claro aqui que não tem nenhuma, por mais que seja lido, dito, batido o pé, o juiz disse assim. Resta claro que ninguém foi proibido de se recadastrar por orientação política partidária, por maior ou menor afeto a quem quer que seja. Porque os funcionários da Justiça Eleitoral fizeram a inspeção e a força de trabalho entregue à Justiça Eleitoral. Nada ficou comprovado. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Vereador Paulo. Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa diretora, saudar o assessor jurídico, nossa secretária, nossos nobres colegas, público que nos prestigia, em especial a comunidade dos Guamirim. Seja bem-vindo a esta casa. Eu tinha vários itens aqui, mas não posso começar por eles. Primeiro, são apenas 10 minutos. E o que eu tenho aqui, eu garanto para os senhores, passa de meia hora. Mas não posso deixar de falar algumas palavras que o nobre vereador que me antecedeu falou. Nós não podemos solicitar ao prefeito municipal que venha dar depoimento. Pô, se o presidente do Brasil foi convocado para numa CPI dar esclarecimentos, ele tem sim algumas regalias. Agora, dizer que é intocável, dizer que não acontece nada, está ali o exemplo do Brasil inteiro. Tem vários exemplos. A CPI, ela tem credibilidade sim, infelizmente, por interesses próprios, pessoais, de alguns, aí eles largam um foguete quando fazem alguma coisinha, quando trazem um ônibus que até hoje não se sabe nem onde está, se larga um foguete para várias
coisas. Eu não vi nenhuma oposição largar foguete. Eu não vi a CPI largar foguete. Eu não vi a comunidade que quer realmente o resultado dessa CPI em papéis brancos e claros largar foguete. O que nós estamos tentando fazer e vai ser feito é mostrar à comunidade de IP a verdade, com ironias ou sem ironias. Porque se nós for falar em ironias e sem ironias, eu já cobrei aqui, ele acabou de ironizar, mas eu já cobrei aqui do líder do governo, documentações que faltava dos bombeiros voluntários, ele ficou de trazer na próxima sessão e até hoje não trouxe. Então, se é falar de ironia, nós vamos começar, e tem bastante. Mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui sobre o que eu queria falar. O executivo nada faz de errado. Transparência 100%. Não vou começar a falar dos universitários. Não vou começar a falar dos bombeiros voluntários. Não vou começar a falar da fraude eleitoral, porque tem a CPI aí e vai trazer para a comunidade IP a verdade. Não vou falar em fraudes de licitação. Não vou falar em problema de combustível. Não vou falar em gastos em hospitais, especificamente o Hospital Pompeia de Caxias do Sul. Não vou falar em fraudes e subfaturamento de obras. Não vou falar em pista de caminhada do trevo aqui até na saída para RS 122 até o trevo do CTG, que até agora está ali, foi anunciado, foi largado foguete, foi feito de tudo e está ali. Nem está terminado e já se apagou tudo de novo. Não vou falar em horas máquinas particulares para alguns. Aí eles vêm aqui, pagam 4 horas, 5 horas e fazem 20, 30 horas. Não vou falar de falta de dentista no nosso município. Não vou falar da creche, da situação das crianças e a alimentação. Não vou falar do asfalto para Vila Segredo, que foi liberado ainda ano passado, R$1 milhão e não dão muita explicação, mas eu sei o porquê. Não vou falar, e eu vou deixar depois para o meu colega Cassiano, do Salão dos Guamirim, mas quero falar sim do plano e convidar do Plano Municipal de Educação, da audiência pública do dia 19 de maio de 2018 no CRAS. Belíssima apresentação e pelo menos a boa vontade da prof. Cristiane em falar a todos os vereadores antes da sessão, esclarecer muitas coisas. Não vou falar da saúde, não vou falar da educação e não vou falar da segurança, porque nós demos um voto de confiança ao novo tenente aqui da nossa região. Mas tenho sim que voltar aos universitários. Foi feito um requerimento de informação da vereadora Gislaine, e na resposta do requerimento de informação, veio mais ou menos assim. Estava sendo tratada diretamente com os universitários. Me espanta, né? Porque ele teria que dar alguma explicação para a Câmara de Vereadores. Mas a gente aceita, né, momentaneamente, e que se resolva essa situação dos universitários. O que mais me espanta, o que mais me estarece, me judia até, e a sorte que eu tenho em gravação. Foi chamado, eu não vou fazer nomes agora, porque minutos antes da sessão me ligaram pedindo Paulo não fala nada dos universitários. Mas eu não posso ficar quieto. Quando inventam, colocam palavra na boca dos vereadores e os vereadores ficam quietos e a mentira
ela soa mais forte. Que os vereadores tinham mandado um ofício, tinham mandado um requerimento ou uma carta ao prefeito municipal pedindo explicações, pedindo especificamente dos universitários que estão indo à vacaria. E eu lanço um desafio aqui. A todos. Ao Poder Legislativo, ao líder do governo, ao líder da bancada, que traga à próxima sessão esse pedido de informação, esse documento, esse ofício, ou que seja uma carta dos vereadores da oposição, que cobraram do prefeito municipal referente ao transporte escolar de vacaria. E ameaçado de que se os vereadores continuassem com essa história, o executivo ia tirar o transporte para vacaria. Isso é desculpa de quem não tem competência, de quem não tem responsabilidade e quer sim tirar o transporte para vacaria e botar nas costas do legislativo. Isso não vai acontecer. Na próxima sessão, vou pedir por escrito, por requerimento de informações, algumas outras coisas aqui referente aos universitários. Então aqui, ó, transparência do legislativo, transparência, nunca teve uma transparência. E todos os itens que eu falei, os universitários, os bombeiros, fraude eleitoral na CPI, está comprovado. Não precisava de uma CPI para saber da fraude. Todos nós já sabíamos, inclusive da situação. Eles mesmos já sabiam disso. 300 e poucos votos de transferência, normal, para um município que tem 5 mil e poucos, 6 mil eleitores. 5 mil? Não. Então, são absurdos, né? E a transparência está ali. Eles querem jogar goela abaixo. É piada. A pista da caminhada. Largaram um foguete. Está ali, nem concluída foi, tem dos tachões no meio. Sem condições, sem segurança nenhuma para andar. Falta de dentista. Quantos meses faz? Eles não largam um foguete para isso. Agora, tem que dar os parabéns para o executivo. Isso não tem dúvida nenhuma. Porque falar bobagem, falar besteira em rádios, em redes sociais e mostrar para a população só o que eles querem, isso eles são campeões. Isso não tem foguete, isso não tem nada que consiga chegar aos pés do que eles conseguem fazer, tentando enganar, tentando iludir a população de IP. Mas vocês podem ter certeza absoluta. Eu sempre dizia, a justiça tarda, mas não falha. Eu tenho que voltar atrás. A justiça tarda e falha. Mas nesse caso nós vamos mostrar para a população de IP a verdade. Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo. Peço que o vereador Cassiano assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Com a palavra a vereadora Gislaine Zinlioto por 10 minutos. Obrigada, vereador Cassiano. Novamente, então, cumprimentar todos os presentes aqui. De uma forma especial, me permitam cumprimentar os vereadores aqui hoje também, né, o Alcione e o João, quem sabe, numas próximas sessões poderão estar, né, assumindo e trabalhando aqui também, então saudá-los. Cumprimentar de uma forma especial a Tati Andretta também, nossa presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais. Cumprimentar o Américo aqui, toda a família, eu diria, né, do Tronco do Guamirim que se faz presente aqui hoje. Cumprimentar os funcionários, toda a população, o público de casa que nos acompanha. Saudar e cumprimentar meu pai e o Andrei, meu namorado, que se fazem presentes aqui também. Alguns dos assuntos que eu tinha como pauta foram já levantados, mas nem por isso eu iria retirar a minha fala. Eu gostaria de falar e
principalmente por ser um assunto que muitas pessoas têm me cobrado e buscando informações, é em relação à falta de dentistas no posto de saúde aqui da sede. A gente sabe, conversando inclusive com alguns agentes, a gente sabe que está sendo feito um trabalho, inclusive, de prevenção, né, em relação à saúde local, porém, não tem dentista no posto desde janeiro desse ano. Então, por quê, né? Mas é desde janeiro, então a gente está na metade do ano praticamente e não tem dentista. A profissional que estava lá saiu. Existe o concurso público que ainda é vigente. Tem profissionais na fila de espera esperando para assumir o cargo e não é chamado. Então, né, nesses processos eu fico um pouco... acaba deixando para a população, e inclusive para mim, que sou vereadora, e uma das minhas funções é fiscalizar, e como a gente falava antes também, a prof. Cristiane falou muito bem da questão que a gente deve ter o senso crítico, acaba deixando um espaço para que a gente fique com dúvida e às vezes pensando coisas ruins em relação à administração. Se existe um concurso público vigente, se existem profissionais na fila de espera, por que não chama para trabalhar? Para prejudicar a população, eu acredito que não seja. Talvez seja para beneficiar algum profissional que não tenha passado no concurso público, que talvez possa estar esperando um contrato emergencial. Não tenho prova, mas é uma lacuna que deixa aberta. É um ponto de interrogação que eu vou bater, que eu vou cobrar. A população aguarda por esse serviço. As pessoas, elas têm direito a chegar no posto, a não ter que pagar uma consulta, que a gente sabe que o dentista, todos esses profissionais relacionados à saúde, com direito, com gabarito, mas é caro sim. E será que toda a população do nosso município tem condição de estar toda hora pagando particular um serviço de dentista, sendo que o município dispõe desse quadro, dispõe desse profissional e só não chama para trabalhar? Então, vai ficar aqui, vou começar a cobrar isso hoje, dia 2 de maio, e daqui em diante eu vou cobrar. Vou cobrar toda a sessão para que o posto de saúde, para que a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a administração do prefeito Valério, que tome alguma medida para solucionar essa situação, para não deixar lacunas abertas para que a gente possa fazer esse tipo de interpretação. Já que foi falado, e é algo que há bastante tempo também vem me incomodando bastante, não é de hoje que eu falo aqui nas sessões, eu infelizmente gostaria de vir aqui e trazer outros assuntos, que inclusive temos outros assuntos muito bacanas para falar, mas a gente tem que vir aqui às vezes e falar de coisas que não são tão legais. Como, por exemplo, a política do município de IP, não a política essa aqui frente a frente, mas infelizmente a política que acontece pelas nossas costas. Se vocês me pegarem na rua falando mal de alguém pelas costas, vocês podem me cobrar. Podem cobrar. Inventando coisas também podem me cobrar. Se eu estiver por aí inventando historinha para fazer confusão, podem me cobrar. O que eu não admito, eu acho isso uma falta de caráter. A política hoje, a gente fala que a corrupção, né, está nas instituições políticas, né, é o político que é corrupto. Mas o político, antes de ser político, a pessoa, ela é uma pessoa normal. Ela também estava sentada aí numa cadeira, ela era uma pessoa normal antes de assumir um cargo político. Não é a política que está corrompendo as pessoas, é a pessoa que está corrompendo a política. É falta de caráter, não é outra coisa que está fazendo o nosso sistema hoje estar do jeito que está. É quando a gente sai aqui da Câmara de Vereadores, sendo vereadores, e vai lá fora, na outra comunidades, inventar historinha. Falar que os vereadores de oposição aqui não aprovaram asfalto, falar que o asfalto está demorando para acontecer porque os vereadores de oposição estão segurando, que o dinheiro está retido numa conta lá da Câmara. Que conta da Câmara? Se a gente tentou a nossa independência financeira, que é previsto por Constituição, está ali previsto por Constituição, várias câmaras, para não dizer todas as câmaras aqui da Redondeza, já são independentes, e nós estamos com processo nas costas, porque a prefeitura entende que não, vocês têm direito, mas agora não é o momento. Agora não. Quando a gente deixar, vocês vão. Quando vocês querem, não. Quando nós deixarmos, vocês vão ser independentes. Que dinheiro que a gente está segurando? Que dinheiro? Se a gente, nesses últimos
nesse último mês não foi nem depositado. A gente está se mantendo com um mês lá, do outro ainda mês. O dinheiro que foi depositado no outro mês, esse mês agora, a gente nem recebeu o salário que é da Câmara do Direito. Falar nas casas do pessoal, principalmente quero tocar num assunto com relação à produção de leite. Teve um projeto aqui que era em relação ao sêmen, né, que a gente conversou, havia várias dúvidas em relação àquele projeto, e a gente conversou, e aí foi dito que não dava para segurar, porque iria atrasar o sêmen lá para o produtor. Mesmo tendo um pouco de dúvidas, porque eram várias outras questões que estavam no mesmo projeto, a gente tocou ficha para não atrasar, para não deixar o produtor lá na sua casa, na sua propriedade, sem sêmen, para não atrapalhar. E aí, vereador que está aqui, vai nas casas e diz que o produtor não vai ter sêmen, porque o vereador não votou. Pode uma coisa dessa? Me explique você se pode uma coisa dessa. Não pode. Não pode uma coisa dessa. Eu não vou na casa dos outros, não vou inventar história, falar o que não é. Eu falo o que acontece. E por isso, inclusive, a gente tem aumentado aqui as formas de transparência para que as pessoas saibam, de fato, o que acontece na Câmara de Vereadores. Para que ninguém saia daqui inventando historinha. E, infelizmente, ainda acontece. Infelizmente, ainda acontece. Então, eu queria fazer esse desabafo e pedir, mais uma vez, para que a gente se informe, busque informação em fontes seguras. Quando chegar alguém e falar alguma coisa, vai se informar, pergunta, vai atrás, porque nem sempre a informação que cai de bandeja no colo da gente, ela é verdadeira. Às vezes, e boa parte dessas vezes, ela é tendenciosa. Ela está tentando manipular e puxar para algum lado. Então, vamos se informar e vamos buscar as coisas corretas. A gente está aqui para esclarecer. O Face agora está sendo uma ferramenta bastante utilizada para isso. E qualquer sugestão, qualquer dúvida que surgir, por favor, entrem em contato, mandem, peçam, questionem. Se acha que a gente está errado, questione, peça, que a gente está aqui para isso. Então, era isso que eu tinha para dizer nesse momento e agradecer mais uma vez a presença de todos e uma boa noite. Retorno à presidência a vereadora Gislaine Silva. Obrigada, meu vice-presidente vereador Cassiano. A palavra está à disposição da vereadora Rosane. A mais baixinha, quase não aparece aqui. Primeiramente, cumprimento a todos que já comentei anteriormente, tá? Todos que se fazem presente, o Betinho, que chegou agora, bem-vindo, e a todos que estão então nos acompanhando. O assunto a qual eu vou falar, ele já foi falado aqui em algum momento pelo vereador Paulo, a vereadora Gislaine também, porque também fui procurada pela população que está preocupada com relação à falta de dentista no posto, então não podia, mesmo sendo já relatado pela colega, deixar de falar, até porque em respeito às pessoas que me procuraram, tá? Então, assim, a dentista que trabalhou por quase 3 anos no posto de saúde alegou, saiu ali, ela saiu dia 13 de janeiro, ela alegou que tinha motivos particulares, não mais trabalhar, então ela se exonerou. No dia 16 de janeiro, foi nomeado o segundo colocado, que também não aceitou. Mas desde o dia 16 até hoje, que são quase 3 meses e meio, não houve mais o chamado do próximo concursado que está na lista de espera. Tá? Então, como mesmo a vereadora relatou, tem atrapalhado, sim, alguns trabalhos que são desenvolvidos nas escolas. E a falta desses profissionais, que era de 40 horas, está repercutindo, né? Porque a única dentista que está trabalhando hoje, a doutora Rosane, ela fazia o trabalho do interior. E agora ela está fazendo esse trabalho uma vez por semana no posto. Então, além desses programas que são essenciais para o trabalho ali de prevenção, existem as pessoas da comunidade que também procuram esse serviço e que não têm condições de pagar. E vocês sabem que muitas vezes um reparo simples ali que se deixa de um mês para o outro, ele acaba evoluindo para um caso mais grave que de repente nem pode ser tratado no posto. Porque a gente sabe que o posto ele não trata todas as necessidades,
mas seria mais o básico, né, uma prevenção. Então, o pessoal tem reclamado, tem procurado que a gente cobrasse isso aqui, né, na tribuna, para que houvesse uma resposta do executivo, do pessoal da saúde, ali, para agilizar essa nomeação desse próximo candidato. Seja ele o quarto, ou o terceiro, se não estava para o quarto, até que se esgotem, então, as possibilidades. E a gente tem que ter um profissional que venha trabalhar, que venha suprir essa deficiência. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o CONAI. Eu estive, então, o colega que relatou, né, ter feito uma foto e tal. Não teve uma divulgação muito grande, mas a gente se mobilizou da melhor maneira possível para representar o município, né, porque você sabe que existe o plano municipal, o plano estadual e o nacional. E o nacional é o que rege, então, todos os planos municipais. O nosso também é decenal, ele passou a ser passou pela aprovação na Câmara em 2015. Estamos em 2018, então já estamos no terceiro ano de vigência desse plano, e todo ano ele é monitorado, e esse ano ele precisa ser monitorado e ser adequado, então, às mudanças que são pertinentes ali, que vêm de cima, né, e a gente tem que sempre se adequar, adequando a necessidade também do nosso município. A gente não vai colocar coisas mirabolantes ali que não possam ser cumpridas, né? Então, eu também fiz parte, agora dia 19 também vou estar lá, representante também da Câmara, com mais um colega, que são dois que fazem parte, então, dos membros do fórum, são 22 membros. Então, nós vamos estar presentes, e gostaria de convidar, então, quem está em casa, os colegas que puderem se fazer presente, que é muito importante quando se fala na área de educação. Eu gostaria também de dar uma palavrinha com relação ao asfaltamento. A gente vê que algumas medidas estão sendo feitas, acredito que alguma movimentação vamos ter, né? Mas que, mesmo assim, tem alguns trechos que está difícil de trafegar, né, gente? Então, esse pessoal das obras ali, o que pode ser feito para dar uma amenizada, porque isso ali mesmo que saia vai demorar, né? E a gente precisa utilizar, principalmente quem utiliza todos os dias, carro, estrada de chão, se não tiver o mínimo possível que se possa ser trafegado. A gente sabe que há estradas mecânicas, há prejuízos. Então, se possível, o pessoal das obras ali puder dar uma passadinha e dar uma olhadinha, que tem alguns lugares ali que está difícil a trafegabilidade. Eu não vou me estender mais, então, da minha parte era isso. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosane. Vereador Ivar. Eu quero cumprimentar, então, também a nossa assessora Silvana, e quero também cumprimentar as pessoas que assistem pelo Facebook, tudo aqui, as pessoas que talvez estivessem aqui. Grama sintética na praça da Matriz para beneficiar nossas crianças. O asfalto da sede, a Vila Segredo, está sendo retomada as obras, e hoje aquela estrada tem aprovada por unanimidade da Câmara, com o nome de Estrada Municipal Firmino Marques. Então agora se tiraram para dentro. Quanto ao dentista, a gente sabe que realmente pode funcionar. Mas nós temos uma dentista atendendo, inclusive quando deu urgência, ela também atende no posto aqui da sede. Ela é para Segredo de São Paulo. Acho que todos os escolas foram visitados. Tivemos um problema com a dentista, eu sei, não sei se é necessário, mas eu não dá um direito da dentista. Eu acho que o diretor tem direito de tirar a população também. Tinha uma dentista praticamente uma sexta-feira, uma segunda-feira, ali ela não apareceu mais no centro de saúde. E com isso a gente sabe que dá vários transtornos. Tem alguns documentos para serem resolvidos, para serem acessados, mas podem ter certeza que logo, essa profissional na área de saúde, na área científica, vai voltar a ser Falo agora palavras do juiz eleitoral sobre o caso do recadastramento biométrico. Palavras do juiz eleitoral. Resta claro que ninguém foi proibido de se recadastrar por orientação política partidária, por maior ou menor afeto
a quem quer que seja. Os trabalhos eleitorais foram todos realizados com constante inspeção do funcionamento da Justiça Eleitoral e a força de trabalho entregue à Justiça Eleitoral, limitando-se ao exame de documentos sob orientação, supervisão e decisão do juiz eleitoral, e uso dos equipamentos de recadastramento dos quais os créditos sequer tinham a senha para iniciar o trabalho. Então, eles dizem que ele foram que todos os dias, quem começava esse trabalho de recadastramento eram pessoas que eles destacavam lá do Fórum de Antônio Prado. Iniciavam e fechavam o trabalho à noite. E quando tivesse qualquer dúvida, essas pessoas levavam os casos um por um para ele. Fora de horário, ele resolvia. Essa pessoa podia ou não votar aqui no nosso município. E todas as pessoas que participaram foram pessoas que fizeram curso. Mesmo aquelas destacadas pela prefeitura, na exigência do Fórum Eleitoral, todas elas passaram por curso para poder fazer esse trabalho. A prova demonstrou que os servidores realizavam apenas trabalhos técnicos. O recadastramento não foi realizado por apoiadores que estavam livres para recadastrar e incluir indevidamente quem lhe aprovesse, mas apenas aqueles que a Justiça Eleitoral autorizasse, pois as dúvidas eram trazidas e resolvidas pelo juiz eleitoral, e não pelo poder público, poder econômico ou de interesse de outros. Nesse caso duvidoso, quem decidia era ele, se pudesse votar ou não aqui no nosso município. Argumentou-se no curso desta ação que houve um determinado número de transferências e que tais exercidas com liberdade pelos apoiadores do representado teriam a potencialidade de alterar o resultado da eleição. Lendo engano, são palavras do juiz, engano porque ele leu todo o processo e não viu irregularidade nenhuma. Há uma porque não houve qualquer ato de liberdade de apoiadores, que tinham de cumprir as normas da Justiça Eleitoral e não a vontade de qualquer candidato. As duas porque, para eventual configuração de ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias e o caráter. Não podemos falar em gravidade, porque não houve a liberdade de qualquer representação ativa. Diante do exposto, julgo improcedente. E por isso, vocês podem ter certeza que por mais 2 anos, o nosso prefeito vai ser o prefeito Valério, eleito com o voto de espontânea vontade do povo de Deus, pela maioria. A partir de 2 anos em diante, a gente não sabe. Mas hoje é o prefeito Valério. Quem garante isso é o eleitor que vê juntamente com o juiz eleitoral. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Vereador Cassiano. Boa noite a quem não foi saudado anteriormente. O amigo Gilberto Rico, que se faz presente, chegou, não tinha visto aqui. 3 assuntos para falar em 10 minutos, 3,33% para cada assunto. Vamos lá, vamos falar de transparência. Vamos falar de um contrato onde temos de um lado o senhor Orildo Bisotto, de outro lado temos o Executivo Municipal, Rua Borges de Medeiros, número 381. 2015 foi feito contrato firmado pelo valor de R$800. 1º de 6 de 2015, vereador Paulo. 1º de 6 de 2016 foi reajustado por 11%. R$888. Feito um aditivo. 1º de 6 de 2017 foi
renovado, feito mais um aditivo por R$ 902. Esse endereço que lhes falo, trata-se da Casa do Artesão, lado da padaria Rigo, onde faço lanches da tarde, onde frequento, onde caminho, onde vejo. Há mais de 6 meses aquele estabelecimento está fechado. E o pagamento do aluguel está em dia. Todo mês, o senhor Orildo Bisotto põe no bolso R$ 902. E o executivo municipal, dinheiro nosso, dinheiro dos meus eleitores, dinheiro dos eleitores de todos que estão aqui, inclusive do prefeito municipal. E o executivo municipal não dá conta de abrir aquilo lá ou de botar algum órgão, alguma secretaria, ou botar a funcionar a Casa do Artesão, que é um expoente importante para o nosso município, com uma ideia muito boa que foi levada, mas que não repercutiu, não foi levado adiante. Lamentável esse fato. Gostaria de dizer também que existe um princípio do direito público que permite que as entidades, que os entes públicos, ou seja, município, executivo municipal também está incluído nesses entes públicos, possam rescindir o contrato a qualquer momento. A partir do momento que foi fechada aquela porta, podia ser rescindido o contrato. Buscarei mais esclarecimentos junto ao Executivo Municipal sobre essa situação. Capela do Guamirim. Talvez o fato mais lamentável e o fato mais vergonhoso que vai se tratar aqui essa noite. E eu queria pedir desculpas e dizer para quem está aqui e até aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, a Câmara está sendo transmitida, a sessão está sendo transmitida hoje pelo Facebook. Queria dizer que na tarde de terça-feira recebemos aqui, ontem, portanto, o deputado federal Osmar Terra, autor de uma emenda parlamentar, beneficiando a Capela Nossa Senhora das Mercês, Capela dos Guamirins, que o pessoal conhece mais por Capela dos Guamirins, que aqui foram alguns representantes daquela sociedade, daquela comunidade, veio aqui e me perguntou: presidente, como é que tá, quando é que vamos inaugurar o salão lá do Silvino da Labona? Deputado Osmar Terra, que tem o pai dele nascido aqui, no município de Ipê, deputado que ajudou muito o nosso município no tempo da secretária Irene Lando, com várias emendas de ambulâncias, várias emendas destinadas à saúde, e que teve no Silvino um interlocutor de uma emenda muito importante para aquela comunidade que era o salão. Me senti envergonhado de dizer para ele que estava tudo parado aquilo lá. A emenda veio, o dinheiro chegou, a Caixa liberou e a comunidade não recebeu aquele salão. De quem que é a obrigação de executar a obra? Da empreiteira. Quem que tem que fiscalizar a obra? O executivo. Meu Deus do céu, será que não deu tempo? Acho interessante quando a gente vem aqui, fala das coisas e aponta cronologicamente os fatos, vereador Paulo. Então, no dia 12 de fevereiro de 2016, a empresa ganhou a licitação. 12 de fevereiro de 2016. 26 meses praticamente atrás, 27 meses praticamente. No dia 1º de julho de 2016 foi o início da obra. Praticamente 2 anos vai fazer em julho. O prazo contratual para término dessa obra é 150 dias. 150 dias, vereador Paulo. O senhor que é de São Paulino. Eu remeto com todo respeito à realidade. Já foi falado com todo mundo, eu já falei, já acompanhei o Américo, já acompanhei a sociedade, a comunidade para falar com o prefeito, com o engenheiro, meu amigo Marim. Nada, não anda, parou. O que teve que acontecer
no dia 8 de agosto de 2017, a comunidade, eu não falei isso para o deputado, que é uma vergonha isso, é uma vergonha. A comunidade teve que se reunir, juntar dinheiro do bolso para fazer o coberto do salão. Porque tinha parado tudo e a desculpa era que não estava coberto o salão, não podia se continuar porque não tinha cobertura. Os membros pegaram, né, da capela, se reuniram, foram lá e fizeram o serviço. Isso é realmente lamentável. Com prazo de 150 dias, nós há 2 anos do início da obra, não ter concluído. Isso é realmente lamentável. Mas, fazer o quê, né? Essa empresa ganhou a licitação, fez e não foi fiscalizada. Tá lá, Deus dará. Pobre comunidade. Tenho pena da perseguição, da influência que vocês estão sofrendo por ter sido o vereador Silvino Dall'Abona autor dessa emenda, do pedido dessa emenda ao deputado. Só pode ser isso. Não pode ser outra coisa. E dinheiro de emenda vem de vários deputados. E as obras saem, são concluídas e são fiscalizadas. Então, peço desculpas a vocês por não ter eficiência como vereador para chegar e concluir aquela obra e ir lá inaugurar junto com o deputado. Nesse momento, peço desculpas então à comunidade por não estar pronta aquela obra. CPI, vamos lá, vamos falar de CPI, pessoal mexe com CPI, às vezes não sabe nem o que está falando. Prefeito, sim, tem que ser, pode ser indiciado para ser chamado aqui e responder aqui na frente. Não veio. Por que ele não veio? Pergunte para ele. Certo, não quer colaborar. Muito bem colocado pelo vereador Paulo. O presidente é chamado de CPI. Por que o prefeito não pode ser chamado de CPI? Mas o que é isso? O que é isso? Não veio porque não quis. Entendeu? Pode fazer por escrito? Pode fazer. Não vou perder tempo. Se ele não quis vir aqui com o meu pedido, né, como ele era envolvido, vai ser indiciado, era envolvido, né? Não quis vir, tudo bem, não vou mandar por escrito. Acabou, a CPI encerrou. A CPI encerrou. Fico muito chateado quando ouço falar que não foi investigado, que não foi descoberto nada. Foi descoberto muita coisa aqui que não se sabia. Por exemplo, que o prefeito municipal foi até o cartório eleitoral dizer que a senhorita Thalia Rigo Zulian era estagiária. Ela veio aqui e disse que nunca foi estagiária do município de IP, nunca foi funcionária do município de IP, e que trabalhou no recadastramento. Eu não preciso falar de CPI, a CPI está publicizada, ela é pública para todos os cidadãos. Agora, tenho que dizer que o prefeito municipal foi até o senhor Edevar Citon, uma pessoa muito idônea, muito respeitosa, do município de Antônio Prado e do município de IP, e mentiu para ele, dizendo que essa pessoa era servidora, era estagiária, melhor dizendo, do município de IP. Foi descoberto também que a servidora Ângela Brolo Zanotto, que é a coordenadora pedagógica do nosso município, levava dinheiro em espécie na casa dessa cidadã, que não tem vínculo nenhum com o município. Então tá aí. Queriam ouvir algumas coisas que a CPI descobriu? São 2 coisas só agudas, graves. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cassiano. Por último, então, mas não menos importante, vereador Luiz Carlos. Boa noite a todas e a todos novamente. Não vou me delongar muito, saudar as pessoas que não tinha saudado aqui. Sinto-se todas e todos saudados. Quero dizer que foi com satisfação e com comprometimento que nós fizemos essa CPI, de minha parte, com a maior imparcialidade, apurando os fatos. Tenho certeza, na próxima sessão, vou ler o relatório como determina o nosso regimento. Na próxima sessão, então, vou ler o relatório. Algumas coisas nos espantam.
a Gislaine, a vereadora Gislaine que me antecedeu, fala bastante preocupada com a mentira. E eu digo assim, ninguém dá do que não tem. Quem sai falando mentira é porque vive ela. E eu não me importo se aqui de 2, 3 anos eu vou estar aqui ou não. Se for da minha vontade eu não vou estar. Mas se depender, eu prefiro ficar fora do que sair na casa das pessoas, contar uma mentira e depois sair dando risada, como contou o senhor esses dias. Estive em várias casas, vereadora Gislaine, levando a verdade com documentos. Fiquei surpreso e satisfeito. E aqui a IP não é Nova Brécia. O que falei numa outra vez aqui, que lembro lá do segredo do padre, do frei missionário, frei Manuel, cada um de vocês lembra do outro, chegava de casa em casa aconselhando as pessoas com a verdade, e até que não, todas as famílias não se acertaram, não se acabou as missões. Olha, gente, o que você está fazendo aqui, o que está sendo orquestrado pelo prefeito municipal é o contrário, gente. Façam política com a verdade. Façam política com a verdade. Independente, talvez, ganhar uma eleição desse jeito, e também falar do recadastramento, se a esposa do presidente de um partido buscou e pagou, foi dito aqui, uma pessoa para falar, então, quem sabe o PMDB podia ter pago, com certeza não ter feito, o PT não ia ter feito, o PSDB não ia ter feito, de pagar a esposa do presidente do partido, conversou e foi lá, segundo o relatório aqui, pagou dinheiro para que a pessoa estivesse aqui. Várias coisas que, assim, mesmo com a imparcialidade que eu tenho, não posso dizer, nós não podemos negar. E assim, a declaração do juiz, ela é a parte dele. Ele já tem a sua posição numa outra vez. E de não investigar, o Tribunal Superior Eleitoral mandou ele investigar. Não pediu, mandou ele investigar. Então, assim, tenho certeza, vamos acreditar na verdade que ela vale a pena. Muito obrigado. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Por questão de ordem, presidente, eu solicito 2 minutos de intervalo para eu poder pegar a orientação do assessor jurídico. 2 minutos de intervalo. Intervalo concedido, vereador. Vamos cronometrar aqui, inclusive. Só vou registrar que agora são 20 horas e 21 minutos, tá? Como o nosso cronômetro demora um pouquinho, então... Agora virou 20 e 22, então às 20 e 24 a gente retorna. Então, retomamos a sessão, frisando agora que são 20 horas e 23 minutos. Então, fechado aí? Fechou o tempo, então vamos lá.
Na ordem do dia, não temos matéria para apreciação, então passamos diretamente para as explicações pessoais, conforme novamente a ordem de sorteio. Vereador Alecir? Vereador Valdir? Fala. Vereador Paulo? Sim. Vereador Walter? Fala. Eu também falo. Vereadora Rosane? Fala. Vereador Ivar? Vereador Cassiano e vereador Bilu. Então são 8 vereadores, me ajudem os matemáticos, a gente tem 30 minutos, né? 30 dividido por 8. Vou usar a calculadora aqui. 3 minutos redondo, pode ser? Acordo, pode ser 3 minutos? 3,75, 3 minutos cada um, então eu acho que se vocês permitirem, eu vou cronometrar no celular aqui, porque a gente não tem, aqui são números redondos, então isso, só que não tem, não tem preço. Tá, eu aviso. Eu vou... meu Deus, é muito difícil. Pode ser, por favor, que aí fica mais tranquilo. Se tu avisa, por favor, quando faltar 1 minuto para que o vereador possa se organizar também. 3 minutos, certo. Corta, pode cortar, aí avisa que a gente corta aqui. Então vamos lá, vereador Valdir. Bem, vou usar esse espaço para falar, mas também não vou falar mais, porque cada um fala o que quer. A certeza é que teremos governo Valério Portaluppi até 2020. E aí alguns saíram envergonhados, no fim, mas faz parte. Cada um tem os seus contextos e devem ser respeitados. Falar das obras que o prefeito municipal, junto com o vice-prefeito e o secretariado estão fazendo. Foi comentado aqui. Por questão de ordem, não é assunto da sessão essas obras. O que tem que ser dito nessa parte são assuntos referentes a o que foi falado na sessão. Eu só quero 1 minuto antes que vocês prossigam. Foi falado em obras, mas não foi entrado em obras específicas. Então, peço para que o senhor possa... Quando se torna assunto da sessão, para mim é assunto. Isso eu tenho... Não foi falado, vereador, não foi falado de obras, foi falado do asfalto, então eu vou pedir para que o senhor fique nessa pauta, para que não haja tumulto. Tá bem. Questão do asfalto, para esclarecer, a verdade é que esta administração teve a coragem, a hombridade de pegar o dinheiro público e começar a devolver, objetivando ao nosso município, que inclusive nos acompanha aí pela rede social, em serviço de qualidade e serviço que traga bem-estar e para que a população se sinta bem neste município ótimo, próspero e abençoado por Deus. Eu tenho a mais convicta certeza de que aí estamos gastando dinheiro público. Eu tenho a mais convicta certeza que algumas picuinhas de irregularidades que aqui foram trazidas, elas não dizem respeito a nem 0,01% da transparência. E se alguém traz dado aqui é porque nós somos transparentes. Busca na internet e lá está. E se está lá, é porque é verdadeiro. Por exemplo, eu vou dar um assunto que foi tratado na sessão aqui, só um assunto. Foi praticamente dito, em outras palavras, que tem que tirar as coisas da casa do artesão e jogar na rua. Lá só ficou, assunto da sessão, lá só ficou aberto no momento em que a Secretaria de Turismo estava lá. Mas todas as obras de nossos artesãos estão lá dentro. Por isso está se pagando aluguel. E isso é um dinheiro público bem investido. E
Então, em verdade, são essas coisas que não edificam, não prospera a cidade. Eu ressalto aos ouvintes que este vereador, enquanto presente nas sessões, sempre usou do respeito com a população, com o governo e com a comunidade. Grande abraço, estou sempre à disposição. Obrigada, vereador Valdir. Vereador Paulo. Eu apenas quero falar coisas da sessão. Foi citado aqui pela vereadora Gislaine, tanto para a vereadora Rosane, referente à falta de dentista na nossa cidade. Então, realmente, não é só esse vereador que está fazendo essa queixa, essa reclamação. O asfalto, foi comentado também pela vereadora Gislaine, foi aprovado por essa casa, financiamento de R$1 milhão, e até agora nada oficialmente por esse financiamento, e sim alguns retoques particulares. A CPI, agora sim eu posso falar oficialmente, que foi indiciado quatro elementos, que é assim que a gente deve dizer quando a pessoa é indiciada. Não posso jamais dizer cidadãos do município. Se você for indiciado, é elemento mesmo. Lamento pelo meu amigo, sem dúvida nenhuma, está em bom lugar, em bom caminho, Delvino Magro. Foi por unanimidade dessa casa aprovar um projeto do vereador da estrada Delvino Magro. Só foi aprovado porque não sai do papel isso, continua os dados lá, e desafio trazerem documentos aqui, a não ser a lei, que essa estrada se chama Estrada Municipal Delvino Magro. Me traga uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de IPTU. Então, é só no papel, infelizmente. Determinação do juiz não se discute, se cumpre. Tanto é que no começo ele não aceitou uma denúncia da oposição aqui, e o Supremo Tribunal Federal mandou ele reabrir o processo. Então, não vamos discutir se o juiz aqui fez ou não fez. A gente tem que cumprir. E quem somos nós para descumprir uma ordem judicial? Convido a todos na próxima sessão para ouvirem, principalmente nas redes sociais, o relatório da CPI na íntegra. Lamento e gostaria, vou dizer por enquanto, o cidadão estava sentado e agora se retirou, que falou em palhaçada. Vereador, e quem sabe ele vai estar aqui na próxima vou sessão. pedir para o senhor. Obrigado. Vereador Walter. Saudar as pessoas que nos assistem. Se eu soubesse que me feito, porque no assunto é consistente, eu vou me pronunciar na próxima sessão. Mas o que eu quero dizer aqui, falaram tanto do processo judicial e na CPI, e foi citado tanto no processo judicial como na CPI. Eu também quero dizer que eu quero que a verdade seja dita, seja feita com transparência. Eu também vou exigir, quando tiver certeza, ao decorrer do tempo, que essas pessoas que me citaram tanto na CPI como no processo judicial, elas provem o que elas disseram que eu fiz. Por exemplo, uma pessoa que me citou na CPI, que eu esteve lá no local onde era feito o tratamento de biometria. Nunca botei o celular, até porque eu fiz a minha biometria lá no cartório de
Antônio Prado. Mente essa pessoa inventou uma testemunha forjada, né, porque tem problemas com a família, né, para me botar mal. Isso vão ter que provar se é verdade o que ela falou. Também, no processo judicial, me citaram dizendo que o Walter fez 40% da transferência usando o endereço dele, da irmã dele, do irmão dele e de mais parentes. Eu quero que essas pessoas mal intencionadas, que falam tanto em verdade, mas só sabem mentir, perante a justiça também, elas vão ter que provar se isso é verdade. Não vão pensar que se gargantear ou acusar uma pessoa, vai ficar assim. Eu quero que a verdade tenha à tona, sim. Eu sempre trabalho dessa maneira. Quero dizer aqui, porque meu tempo é curto, que essa choradeira toda da publicação, que perdeu a eleição, porque prometeram para seus eleitores que iam estourar com a eleição. Não conseguiram ganhar porque o povo do IP acreditou no nosso trabalho e que o prefeito Valério continuasse na prefeitura. Aí inventam essas besteiras, essas mentiradas aí, para denegrir a imagem da nossa coligação e dos nossos vereadores e das pessoas que nos apoiaram. Mas eu digo mais uma vez, que a mentira de todas essas pessoas que tentaram nos prejudicar vai ser descoberta e a verdade vai vir à tona assim. Não pensem que vocês vão iludir o povo que teve essas mentiras através de rádio, na Câmara e com essa CPI falou. Eu digo que a verdade vai ser descoberta assim. Muito obrigado. Obrigada, vereador Walter. Peço ao vereador Cassiano que assume a presidência para que eu possa me manifestar. Com a palavra, vereadora Gislaine, por 3 minutos. Eu não havia falado ainda em relação à CPI, e a única coisa que eu quero dizer aqui é que falar da legalidade dela, né? Que o processo de CPI, ela é prevista aqui pelo nosso regimento. É previsto pelo nosso regimento interno, né? É uma ferramenta legal da Câmara de Vereadores. Então eu acho que fajuta, eu não usaria esse termo. Eu acho que ela deve investigar sim. Ela deve investigar. Se existe um quê de dúvida, ela deve investigar. Né? Todos nós estamos aqui sujeitos à investigação. Então, só queria dizer isso, né? Que ela seja, que ela foi, na verdade, né? Ela já acabou agora, mas eu tenho certeza da seriedade dela, da forma como ela foi conduzida. Acredito que ela tenha sido um processo bastante, eu diria, transparente, sem forjar nada, né? Então, vamos aguardar. Eu não estou aqui, pelo menos, jogando ou cuspindo na cara de A ou cuspindo na cara de B. Eu quero apenas que a verdade venha à tona. Existe especulação dos munícipes, as pessoas especulam que pode ter havido uma fraude no processo biométrico, existe. As pessoas questionam. Então eu acho válida, eu acho justa, as pessoas devem questionar. A gente não pode simplesmente olhar para um lado, aprendi isso com o vereador Onoir. A gente não deve simplesmente olhar para uma parede e dizer que aquela parede é que é a certa, que está nas nossas costas, não é. Então, se existe um quê de dúvida da população, por que não investigar? Por que não? Se não tem nada errado, então que investiguem de verdade. Se há algo errado, não estou dizendo que tem, estou dizendo que se há algo errado, os envolvidos, os culpados, eles devem ser penalizados. A gente não está brigando e batendo o pé todo dia para que a política mude, que a gente quer uma coisa diferente, então a gente precisa investigar, a gente precisa fazer o nosso papel. Então, deixar aqui esse meu manifesto e, enfim, então era isso que eu tinha para dizer e aguardar, então, né, que agora a CPI, com o seu término, que ela tenha o processo legal, aí a gente verá o que aconteceu, então, no processo de recadastramento biométrico. Obrigada e uma boa noite a todos. Vereadora Rosane. Eu acho que eu precisaria do banquinho, sim. Boa noite, então, a todos novamente. Então, pessoal, anteriormente eu não falei com relação à CPI, e eu gostaria de deixar minhas considerações a respeito. Trabalhei nessa CPI como membro
de forma honesta, correta, jamais de forma inadequada. Fiz questionamentos às testemunhas que estavam aqui sob juramento. Elas foram sob juramento de falar somente a verdade. E foi a partir dali que se formou um relatório, que veio então do relator. Eu trabalhei de forma imparcial, em busca da verdade. Esse é o nosso trabalho. Nunca com o propósito de atingir ou de ofender ou de perseguir quem quer que seja. Se eu quero mudança, se eu quero que a nossa política comece a ser honesta e correta e que tenha investigações para se provar a verdade ou não, nós vamos começar por nós. E foi por esse motivo que eu participei, com o intuito apenas de buscar a verdade. Nunca vão ouvir de mim dizer que eu estava aqui para pressionar, para prejudicar, para fazer perguntas inadequadas, forçando alguém a falar algo que não era correto. Até porque estão ali os áudios, foi degravado, tem o relatório também à disposição, então os colegas, ela é pública hoje, então quem tiver dúvida, que quiser uma cópia, solicitar ali na secretaria, para que possa analisar e tirar suas conclusões, seria importante e interessante que eu fizesse. Então, essa vereadora aqui, de forma alguma, agiu de má fé ou trabalhou com segundas intenções. Isso pode deixar bem claro. De forma alguma eu ia trabalhar para uma inverdade. Se eu busco verdade, tenho que trabalhar com a verdade. E seja ela qual for. Se há algum problema nesse tratamento, que venha à tona. Se não há, melhor, seja provado. A população merece saber e quer saber disso. A nossa população, a nossa comunidade quer saber a verdade. Então, está aí. Foi isso que nós fizemos. E com relação à estrada geral, aí o Delvino Magro, onde a gente não falei antes no nome, né, vereador que relatou com relação ao nome da estrada geral, que é Delvino Magro, por força do hábito, a gente acostuma, né, a estrada do segredo. A gente se habitua à nomenclatura e aí leva um certo tempo para a gente se habituar com o nome, que nada mais justo que é ao Delvino Magro, né, pelo que ele representa no nosso município, pelo que ele trabalhou e pelo legado que ele nos deixou. Então, da minha parte, era isso. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosane. Vereador Ivar. Vou ser bem rápido. Então, assim, pessoal, eu acho que nessa CPI foram falados alguns nomes de pessoas e eu acho isso muito antiético. Eu acho que não deveria sair aqui o nome das pessoas. Eu preservo muito, porque tem muitos enganos ali com pessoas. Por exemplo, foi dito aqui que a mulher do presidente ia pagar dinheiro. O presidente era eu. Minha mulher não saiu para pagar ninguém. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado quando vai falar das pessoas, o nome das pessoas, colocando o nome das pessoas aqui. Isso a gente precisa ter muita responsabilidade quando se fala em qualquer nome de qualquer pessoa. Ter certeza para não falar besteira. Então, quanto à CPI, eu tenho mais um dado aqui que eu não consegui dizer antes. A gente sabe que entre 2013 e 2017, a diferença foi de 500 votos para menos. Menos eleitores votaram na última eleição. Então, muito se diz que foi trazido eleitor não sei de onde, mas diminuíram 500 votos, praticamente 500 votos. Isso contando que todos os anos a nossa juventude, né, aumenta em torno de 80 jovens por ano. Então, em 4 anos, teria aumentado mais 300 jovens aqui de pé para votar. Então, a diferença é quase de 800 votos, né, que diminuiu nessa eleição. E, falando no asfalto, eu também acompanhei o prefeito Valério lá em Porto Alegre para a gente pedir esse financiamento. Foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa. Eu acho que isso não tem nem dúvida nenhuma, que tinha que ser aprovado. E a gente também sabe que esse financiamento ele vai ser prorrogado para pagar nos próximos 2 anos do próximo prefeito. Mas isso não é dívida. Isso é um dinheiro que vai estar, é um asfalto, é uma obra que vai estar ali servindo a população de pé, servindo o produtor, servindo quem trabalha. Bem ao contrário de quando o nosso prefeito Valério assumiu em 2013, onde tinha mais de 2,5 milhões de dívida. Ali sim a gente não sabe onde esse dinheiro foi
foi gastado. O asfalto vai estar ali para provar que o dinheiro público, o dinheiro do financiamento, foi gasto ali na obra entre a sede do município de IP e a Vila Segredo. Vereadora Rosane, eu quero te dar parabéns pela tua última colocação, vereadora Gislaine também. Eu acho que é por aí mesmo, dialogando e conversando. E você que é lá do Segredo, também vereadora Lucir, nos ajude, né, dizendo sempre a estrada de Vinho Magro, que isso vai pegar na mente das pessoas e com certeza ele merece. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Vereador Cassiano. Sobre CPI, eu acho que foi colocado por todos aí. Dizer que despacho judicial aí que foi lido aqui várias vezes, interlocutores do juiz de direito de Antônio Prado, o despacho que foi dado não tem nada a ver com a CPI, tá? É outra ação judicial que foi lida aqui. Não tem nada a ver com a CPI. CPI quem faz são os vereadores, não o judiciário. A CPI ela é um braço das outras ações. Ela vai colaborar com provas para ser usado nas outras ações. Daí vocês levam adiante o pensamento para ver tanta coisa errada que foi falada aqui. Dizer também que eu jamais vou usar nenhum termo chulo aqui nessa tribuna ou nessa casa quando se tratar de algum artigo, né, ou alguma ferramenta que a gente possa usar para esclarecer ao povo do nosso município que contenha nesse nosso regimento interno, para não desmerecer a nossa casa. Nós seguimos esse regimento. Eu acho muito injusto dizer que a CPI que podemos abrir, ela é fajuta. Termo chulo que eu jamais usaria nessa tribuna ou em qualquer lugar. Queria dizer também que a única coisa que me levou a pedir a abertura da CPI, fui eu que pedi a abertura da CPI, e naquele momento fui indicado como presidente, seguindo o regimento interno, foi que eu não concordo com a transferência de 310 eleitores no recadastramento biométrico, batendo um recorde histórico no município de IP. Isso nunca houve 310 pessoas de fora vindo votar aqui. Então a minha intenção foi que quem decidisse os rumos do nosso município fossem cidadãos ipenses e não cidadãos de outro município. Agora vamos apurar se foi ou se não foi. Né? Se foi ou se não foi. Se a gente conseguir juntar a relação dos endereços que receberam esses eleitores, vamos ser felizes. Se não, não. Vai ficar por assim. Queria dizer que é muito gratificante para mim receber o pessoal de São Paulino aqui, o Américo Henrique, meu vice-presidente do PMDB, e que a gente está à disposição de vocês nessa casa e de todos que estão aqui para o que for preciso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cassiano. Vereador Luiz Carlos. Boa noite novamente. Foi citado muito o termo asfalto, pavimentação, se posso usar. Já falei nessa tribuna, quem foi o primeiro prefeito que fez asfalto em IP? Protásio Duarte Guazelli. Foi a primeira pessoa que fez asfalto aqui no município de IP. Para quem não sabe, fez esse aqui que sai da 122 e vem aqui pelos piquetes e sai aqui pela Campeira e vai até a 122 de novo. Prefeito Darcy também fez asfalto, fez essa parte aqui que vai aqui pelo Descopel para Campestre. Prefeito Enaldi fez muito calçamento. Prefeito Carlos fez calçamento, muito calçamento, e fez uma boa parte do calçamento na Estrada Geral, ali na Vila Segredo também, que hoje serve. Então, para não dizer que este ou aquele, que este prefeito é que parece que está iniciando a fazer asfalto. Você faz nenhum prefeito do meu partido, mas eu tenho aqui o dever de dizer que desde o primeiro prefeito de IP fez asfalto. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Carlos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Agradeço mais uma vez a presença de cada uma e de cada um e desejo um bom retorno a todos vocês e também convido para virem prestigiar a sessão da Câmara na próxima terça-feira. A gente vai voltar ao normal, então, nas terças-feiras. Obrigado e uma boa noite a todos.